meus bombones. Beijo, cheiro para todos vocês. Então, pessoal, eu vou contar o caso real da Cláudia Edson, né? Olha, uma coisa bastante clara, porque, claro, eu sou muito verdadeira em tudo que eu falo, com muitas provas e testemunhas. A Cláudia Edson, eu não conheci, nem em pessoa, não conheci. Mas minhas amigas sim conheceram a Cláudia Edson. Todas minhas amigas. Incluindo a Roberta, conheceu a Cláudia Edson. Eu não. Falaram dela, claro que falavam da Cláudia Edson. Mas eu não sabia, não queria saber. Não queria saber e muitas outras eu não queria saber, né? Foram as que eu vi aí, como eu já falei pra vocês, a Jaqueline, a Andréia, todas essas. A Andréia, sim, que eu tive contato, conversei, a Cris Negão fugia dela. Era aquele desespero todo na minha época, né? Mas a Cláudia Edson, sim, todas minhas amigas que vivem hoje comentam a mesma coisa, pessoal. É como eu falei, na minha época não tinha telefone. Na minha época, não existia internet. Então, qual era a forma de comunicação das monas? Hablando, conversando entre elas. E te asseguro, quando 50, 100 monas falam a mesma coisa igual, é verdade, pessoal. É verdade. Claro. Olha, Cláudia Edson era enorme, muito alta. Né? Incluso nessa foto que você vê ela aí, esses boys todos, olha o tamanho dos boys e olha o tamanho dela, enorme, né? Super alta. Mas o que o pessoal não sabe, que isso, desde logo comentou entre todas as monas, claro, comentaram comigo, mas eu como não conhecia, me dava igual, essa gente, isso que me dava igual, né? A Cláudia Edson, quando ela era Ocó, era caso da Andréia de Maio. Claro! Todas as monas falam o mesmo. Ela era caso da Andréia de Maio. As duas mantinham uma relação sentimental, mas quando ela era bofe, a Cláudia Edson. Então, gente, aí sim que as monas não sabem se quem deixou quem. Quem deixou quem. Olha a máfia, gente. Olha a máfia por onde vai. Então, aí, o que aconteceu? A Cláudia Edson se transformou numa trans, como vocês veem aí nessa foto. Sabe? Ela se transformou nessa trans gigante. Era muito alta. Gente, olha o bafão, gente. Talvez por raiva, por vingança, por desprezo, eu não sei que diabo passou pela cabeça dessa trans. Não sei. E todas que vivem sabem que é a verdade, porque todas falam o mesmo. E quem é muito amiga dela sabe também que isso é verdade. Porque todas as monas vão mentir pra quê? Pra que todas? Não. Até mesmo a amiga dela falou o mesmo. Gente, ela, sabe o que ela fez? Olha que babado, meu Deus do céu. Por isso eu falo, a minha época era a época tenebrosa, gente. Tenebrosa. E eu falo, quem nasceu virgulino morre lampião. São virgulinas. Claro. Hoje dizem, as monas comentam que se perderam contato com ela totalmente, que seguramente ela tá vivendo nos Estados Unidos, não se sabe, né? Só quem ela realmente tem aí o cambalacho, né? Não se sabe. Então, pessoal, olha bem. Ela deu a Elza, gente, depois que ela se separou, tudo se transformou nessa trans grandona, ela deu a Elza no bofe da virgulina, no bofe da Andréia. Ela deu a Elza, gente, azuelou o bofe. E logo depois, gente, fez uma máfia com o Ocó da virgulina, com o Ocó da Andréia, pra ele dar tiro nela, gente. Olha, gente. Aí ele foi. Agora, as monas sempre comentam, né? Não sei se foi pra assustar ou pra matar de verdade, né? Deu aqueles tiros na perna dela, né? Que vocês sabem da história, pessoal. Ela ficou muito tempo de bengala, mancando tudo aquilo. Mas vocês não sabiam que quem deu os tiros nela foi o Ocó dela, que eles falavam marido,
amando da Cláudia Edson. Gente, olha os bafões. Isso comenta todas as monas. Todas elas falam o mesmo. Eu escutei, fiquei calada, fiquei quietinha. Por quê? Porque eu não conheço essa Cláudia Edson, nunca vi ela na minha vida. Bom, conheço por foto, pelos comentários das monas, a Cláudia Edson, mas eu não conhecia, eu sou sincera, né? Agora, quando eu conheço, quando eu fiz show, aí eu falo, eu conheci, mas eu não conhecia essa Cláudia Edson. Mas claro, pessoal, entre mais de 30 mona fala a mesma coisa, claro, as veteranas que sabem do babado. Quando eu falo veterana, são as monas de 60, 58, 57, 55, da minha idade, sabe? Elas falam a mesma história. Então não pode ser mentira. Não pode ser mentira. Agora, quem poderia aclarar tudo isso e dizer sim, é verdade, eu mandei fazer isso porque ela me fez uma máfia também, ela me judiou? É a própria Cláudia Edson, porque ninguém mais pode falar isso que seja ela mesma, sabe? Então, claro, muitas testemunhas de toda essa história já não estão, como a Thelma Lippe, e muitas outras já não estão, mas tem muitas que estão, claro, que sabe da máfia que ela fez, que a Cláudia Edson fez contra a Virgulina Andreia. Claro. E, gente, é que há tanta história camuflada que vocês não têm nem ideia. Nem ideia do babado. Nem ideia. Sabe? Não tá escrito em nenhum lugar. Não tá escrito em livro, não tá escrito nada. Isso são coisas das monas, da minha época. Então, todo esse resguardo e toda essa coisa guardada, vocês já sabem. Uma pequenininha parte. E era isso. É como eu sempre falo, a minha época não foi uma época de ouro, não. Não. Vamos, foi pior que a época do bronze, a época do cobre, a época... Foi uma das piores épocas, porque eu acreditava que entre as monas, todas eram maravilhosas, lindas, como eu já comentei. Somos amigas todas, nos apoiava entre uma... Não existia isso. Isso era uma ilusão que eu fazia na minha cabeça, né? Era uma ilusão. E eu queria seguir acreditando que não era todo esse mundinho horroroso, mas era. Porque a Roberta me advertiu, a Carla, a Thelma me advertiu, muitas pessoas me advertiram, falaram, muito cuidado. Não, nem tudo que reluz é ouro. A nossa, elas não falavam comunidade, elas falavam a nossa tribo, a nossa renca, a nossa tribo, é o pior que você pode imaginar. Você tem que lutar contra os Alibã aí fora, lutar contra a sociedade, e dentro você tem que lutar contra elas. E aí foi aonde eu comecei a encarar toda a realidade e falar, meu Deus do céu, qual é a minha saída? Ficar fora desse mundinho delas, né? Fazer a minha vida como eu sempre pensei, ser a pessoa que eu sempre pensei ser e sou, e ficar longe de todo esse mundinho delas. Porque, claro, entre silicone, entre substâncias ilícitas, entre tudo, era tudo uma panelinha de pressão a ponto de arrebentar e fazer BUM! Sabe, pessoal? E isso é só o começo, porque muitas coisas aconteceram aí que ninguém sabe nem imagina nessa vida. Sabe? Nem imagina. É muita coisa, pessoal. É muita coisa. Imagina, durante toda a minha existência, meus 54 anos, tudo isso que está aí ainda, ninguém falou nunca nada, ficou aí camuflado, ficou dormido, ninguém toca no assunto. Claro, as que defendem, as que são mais amigas, mais chegadas, não vão falar nada. Claro que não vão falar nada, são amigas, né? Isso repercute no quê? Você quebra a amizade, já não é mais amiga, não quer saber nada de você foi falar da minha vida. Não é bem falar da vida das pessoas, cuidado, hein? É relatar as verdades da minha época. Que as verdades da minha época nunca saíram à luz, nunca foi falada, nunca foi escrita as verdades, sabe? Foi escrita por cima. Mas a verdade profunda, ninguém sabe. Então, quando
as 32 monas falaram a mesma coisa, porque tem muito mais coisa aí. Que não se sabe que se foi por despeito, não se sabe se foi por ciúme, mas claro, eu não entendo até um certo ponto se ela, depois que era aquele bofe enorme e se transformou nessa trans, gente, que por certo, as coisas como são, ela se transformou numa trans muito bonita, de feia nada, ela, muito bonita assim esteticamente. Porque interiormente, claro, fazer essas coisas, eu não apoio a violência, pessoal. Não apoio, tá? Que a outra era uma peste também, a Virgulina era uma peste. Não me estranha, né? A única incógnita que as monas realmente não me comentaram é o porquê essa atitude da Cláudia Edson em mandar fazer essa máfia com a Virgulina, com a Andrea, né? Mandar o bofe da Andrea dar tiro nela. Agora, claro, tem outra incógnita. Não se sabe se mandou de verdade, dar um fim nela, ou só assustar. Isso comenta todas. Comenta todas. Não sei, Estrela. Talvez foi só assustar, persuasão, só pra assustar ela, ou queria dar um fim mesmo nela, mas com que objetivo? Tá, ela foi caso. A Cláudia Edson foi caso da Andrea, tá? Até aí, terminou a relação, terminou. Não se sabe quem deixou quem, não sei. Aí sim que eu não sei. Mas, gente, se terminou a relação, tudo é uma peste, a Virgulina, mas deixa ela no lado dela, deixa ela pra lá. Não. Vamos atrás dela e fazer ruindade. Mas que é isso? Que é isso? E insisto, eu não conheci essa Cláudia Edson. São todas veteranas, minhas amigas do passado, que estão vivas, que falam tudo isso. E não é boato, não. Porque todas falam o mesmo, Então, claro, você fica com a cabeça assim, pum. E claro, eu falei pra elas, todas elas, uma por uma. Falei, mandei mensagem, mandei correio, falei pra ela, olha, eu não conheço essa pessoa. Não, mas você lembra disso? Eu falei, lembro que a outra ficou com um cajado, né, a muleta durante muito tempo, lembro, claro que eu lembro. Que o macho dela deu um montão de tiro nela, mas claro, ninguém sabia do babado, né? Claro, as que sabia tudo caladinha. Por quê? Porque aí tava a Cláudia Edson, tava todas, né? E algumas bem puxa-saco mesmo, porque sempre ha havido puxa-sacos. Na minha história sempre vai ter uma puxa-saco. Sempre vai haver uma puxa-saco. Ou mais puxa-sacos. Claro. E uma comentou com a outra, uma comentou com a outra, claro. Da própria Cláudia saiu, dessa uma saiu as outras, e as outras já comentou entre todas. Todas, da minha época. Porque as trans de agora não sabem da missa metade, não sabem nada. Principalmente as que estão glamorizando, romantizando, elas não sabem da missa metade, não sabem nada. Elas têm que fechar a boca e parar de falar besteira, que elas não sabem nada. Nada. Quem sabe são as veteranas e eu. O resto não sabe nada. Sabe, as trans de hoje não sabem nada. Elas escutam comentarinho, boatinho, de moninhas, de gays. Não sabem nada. Nem da missa, a metade. Isso é verdade, porque todas falam a mesma coisa, né? Que ela mandou esse ocó disparar a Virgulina. Disparar. Agora, não se sabe se foi só pra assustar ou foi pra dar um fim nela. As monas acreditam que era pra dar um fim mesmo, e o Ocó errou e foi aí na perna mesmo. É sempre boatos, isso sim que é boato. Não se sabe se era um fim nela, pra dar um fim nela, ou pra deixar ela aleijada mesmo, né? Então eu fico sempre horrorizada com a minha época, claro. Aí eu falei pras meninas, né? Eu falei, olha meninas, eu não me estranha nada. Eu não conhecia essa pessoa, mas não me estranha nada, porque na minha época, vocês já sabem, vocês que estão vivas aí já sabem. Era a época do cão, a época endemoniada, a época do diabo, né? Onde aí a lei do mais forte, aquela coisa, né? O peixe grande como o peixe mais pequeno, né? Um inferno, um verdadeiro inferno, né? E claro, que saída tinha as mulheres trans da minha época, como eu e como muitas outras. Você corre para um lado, tá os Alibã, que era outra porcaria, né? Você corre por outro, está as Virgulina, outra porcaria. Você vai de frente, está a sociedade. Você fala, meu Deus do céu, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Para onde você tem que ir? Em nenhum lugar.
retrocede, dá as costas para um bando e para o outro, vá para trás e diz, esquece. Viva a tua vida, faz as tuas coisas legalmente, faz tudo certinho, viva a tua vida, sem importar com a sociedade, sem importar com os Talibã, sem importar com o bando delas. Porque, claro, aí o choque era entre elas e os Talibã. Você tá fora, eu e outras meninas, fora. Fora, por quê? Porque a gente decidiu das costas falar, não, eu não quero saber desse mundinho delas, não. Sabe, por mais que eu sou uma mulher trans, eu não tenho por que passar por todo esse desespero. Né? É como a Roberta sempre dava risada de mim. Falava, ai, Mona, como você é boba, Mona. Deixa de ser tonta. Sabe, em turma com ela, faz amizade. A senhora é bonita, a senhora vai ganhar muito... Não me interessava ganhar muito dinheiro, não me interessava ser amiga delas, não me interessava nada desse mundinho podre que era a minha época. Não me interessava. Pra quê? Pra quê? Pra que puxar o saco de uma virgulina? Pra que puxar o saco de outra virgulina? Pra que fazer as coisas que elas faziam? Eu não. Gente, é como eu sempre falo, cada um tem uma vida. E cada um decide a vida que quer ter. Tá? Não é aquela coisa de que não tem opção, não. Não, você tem opção sim. Sabe? Você tem, claro que você tem opção. Tem opção de ser uma pessoa boa, tem opção de ser uma pessoa ruim. Você tem opção de ser uma pessoa trabalhadora ou você tem opção de ser uma bandida. Então, tem opção sim. Não me diga ao contrário. Porque como eu e muitas tiveram opção e seguiram a trilha de cada uma. De cada uma. Sabe? Umas são trabalhadoras, outras são bandidas, outras seguem sendo virgulinas. E é assim, pessoal. É assim. Tal e como eu tô falando. Tá? E não é porque eu falo que a minha verdade não é a verdade de todas. De todas. De todas. E todas sabem da história. Sabe, tem muito mais coisa. Muito mais coisa. Mas eu já faria outro vídeo falando de mais temas ainda. Que é muita coisa, pessoal. Muita coisa. Sabe? Muita gente. Só as veteranas mesmo, que incluso no canal tem veteranas aí, inscrita, sabe do que eu tô falando. Sabe do comentário de todas as monas. Sabe que é verdade tudo. Então, o pessoal não desencapou. Quer dizer, o pessoal abriu a tampa do livro. Mas o conteúdo do livro, não só não leram, como não está escrito. Claro, não podem ler, porque não está escrito. Normal. Normal, né? Claro, vocês não podem saber a história de Miguel de Cervantes se vocês não acompanham a vida de Miguel de Cervantes, né? Que não se trata só de um livro que escreveu Cervantes, não. Se trata da vida dele inteira, né? E é isso, meus bombones. Sabe? As coisas da minha época estão... O pessoal sabe um trecho, mas... Ficou tudo tão camuflado, ninguém falou a verdade, ninguém disse nada, sabe? Não é que eu sou a verdadeira, não é isso. É relatar realmente o que era a minha época, a minha vivência, o que eu vivi, o que eu presenciei e que as meninas também sabem. As poucas, como eu, estão vivas. Então, já destampa isso e para de tanta estupidez de ficar aí pondo determinadas bandidas como mitos. E não é bem por aí, gente. Não é por aí, não, tá? Então, essa é o que eu trago da Cláudia Edson, que eu não conheci ela em pessoa. As minhas amigas sim conheceram ela. Inclusive a Roberta conheceu. A Roberta conheceu ela. A Roberta conheceu ela. Ela deve saber quem é a Roberta. A Roberta conheceu ela, até uma Lipe conheceu ela. Então, claro, ela sabe de sobra, né? Então, aquela coisa, né? Enquanto elas estavam aí, a minha amiga, a Roberta, enfiada também aí, no meio de todas conhecendo. E eu tava lá, enfiada de trás de um balcão, trabalhando. E não me arrependo de ter feito. Ao contrário, sou a pessoa mais feliz do mundo de haver feito isso, tomado essa trilha, sabe? E é isso, gente. A Cláudia Edson, realmente, olha, eu não posso classificá-la tal e qual, porque eu não conhecia, eu não conheço essa mulher, né? O que sim que eu sei, que na época se comentavam, e também as meninas confirmam todas, mais de 32 meninas confirmam o mesmo, que não tem mais contato com ela, que o último que soube é que ela vive nos Estados Unidos, e não se sabe dela, mas que realmente foi essa perversidade que ela fez com a virgulina.
Também, às vezes, eu dou volta, por exemplo, na minha cabeça, que a Virgulina deve ter preparado algo tão ruim, porque, claro, aquela mulher era perversa também, né? A Virgulina, a Andréa de Maia, era um terror. Então, que diabo ela fez pra ex-amante dela, que era a Cláudia Edson, pra ela mandar o bofe da própria Andréa dar um fim nela, né? Dar um fim nela. Não, as Mona conta que ela roubou o bofe. Roubou o bofe, fez aí a máfia pra o bofe dar um fim na Andréa, né? E ele disparou nas pernas, gente. Aqui é algo... Aí não encaixa, né? Ele disparou nas pernas dela pra quê? Pra deixar ela aleijada. Porque ela ficou muito tempo com aquela muleta, né? Com aquele cajado, né? Ela ficou muito tempo com aquilo, né? E ele não deu um fim nela, não deu um fim nela. Mas claro, as monas todas comentam, toda essa máfia quem fez foi a Cláudia Edson. Assim que passei, comentei e disse o que todas falam. Mas claro, nenhuma tem aquele valor de soltar. Por quê, gente? Porque muitas ainda dependem dos PG. É claro, você abre a boca e tá fazendo PG, vem uma aí ou vem um bando e dá um fim em você. E é isso, gente, é isso. Ainda sigue existindo essas coisas, por incrível que pareça. As veteranas, muitas vezes, que algumas ainda vivem de fazer PG, elas ficam com boca de siri, por quê? Porque senão vão lá e dá um fim nela quando ela tá na esquina. E é assim, gente, é assim. Sigue existindo isso, infelizmente, né? Que triste, né? Que triste. Então, sempre eu falo, né? A gente não fez bem as coisas. Não, a gente não conseguiu fazer bem as coisas e a gente não fez bem as coisas. Quando eu falo a gente, eu me incluo em todas. Incluindo a mim também, né? Porque, claro, eu pouco podia fazer. Eu não podia bater de frente com os talibãs, eu não podia bater de frente com elas. Eu não podia abraçar totalmente o mundo, a causa e falar eu vou salvar todo mundo, eu vou fazer tudo bem. Nossa! Na primeira seria a primeira a ser fuzilada, né? Ou por ela, ou pelos talibãs. Então, as meninas de hoje, elas têm que lutar com sinceridade, fazer as coisas bem, com tenacidade, com sinceridade e honestamente. E falar, vamos levantar essa causa, gente, vamos levantar essa tal bandeira e vamos fazer disso uma verdade? Vamos fazer isso existir de verdade? Vamos lutar por essa causa e fazer essa causa existir de verdade? Porque as de antes, como eu, elas não puderam fazer, não puderam. Elas não tinham tecnologia, elas não tinham telefone, elas não tinham internet. Bom, algumas tinham esses acessos porque tinham muitos milhões, muitos dinheiro, né? Mas, claro, as pobres como eu e tudo, não podia. É que não podia. Não podia. Então, a gente não conseguiu fazer... Bom, o pessoal às vezes fala, nossa, se não fosse por vocês lutar tanto... Gente... A gente não pôde fazer mais, eu não pude fazer mais, ninguém pode fazer mais. Na minha época, hoje vocês podem. Gente, tem tecnologia, tem internet, tem telefone, tem tudo. Tem juízes, tem tribunais internacionais, tem tudo, sabe? Antes não tinha nada disso, gente, não tinha. E o pouco que tinha, a gente não tinha, eu não tinha acesso e nenhuma tinha acesso. Então hoje vocês podem fazer melhor, porque na minha época, não só... ficou a desejar, como foi uma época que a maioria lutou por causa delas mesmas, pela causa delas, né? E as poucas que lutavam por todas não podiam fazer absolutamente nada. Então, hoje está vocês. Vamos ver se vocês levantam isso para as meninas que vêm agora, na outra geração, pelo menos possa dizer de vocês agora, falar, as de agora fizeram, porque as do passado, Nossa Senhora, as avózinhas do passado não fizeram nada. Não é que não fizemos nada, é que não podia, gente. As poucas que podia lutar, não podia. Não podia porque tinha que ser silenciada, né? Tinha que ser silenciada. Então, era muito dura a minha época, pessoal. Assim que, meus bombones, isso foi o relato que eu tinha que falar da Cláudia Edson, e que todas falam a mesma coisa. E é como eu sempre digo, quando mais de 30, 40, 50 monas falam a mesma coisa, não é mentira, pessoal. Não é mentira. Não é mentira. Agora, quando uma comenta, a outra distorce, isso é mentira. Agora, quando todas falam a mesma história, o mesmo, não é mentira, pessoal. Um beijo e um cheiro gostoso. Já venho com outro vídeo, tá? Mua!